Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um unboxing, vamos dar uma olhada nesse material que eu acabei de receber aqui. Um unboxing e um breve review, né? Vamos dar uma olhada. Vamos abrir essa caixinha lacrada. Tá aí. Deixa eu ver a melhor forma de abrir. Tá aí. Vamos já arrancar esse plástico, senão fica com muito brilho, né? Bíblia, sabedoria de Deus na vida da mulher. Vamos achar um local aqui que eu consiga pegar. Aqui já tinha até um furinho. Tá aí. Bem, Bíblia Sabedoria de Deus na Vida da Mulher, da Elizabeth George, é uma versão Almeida Revista e Corrigida. Essa capa aqui é vinho, aqui a lombada, Bíblia Sabedoria de Deus na Vida da Mulher, CPAD. Aqui tem o ISBN da Bíblia, douração nas páginas, capa meio que emborrachada, tá? Essa capa provavelmente ela é daquelas que racha bem aqui no canto, tá? Então, eu acho que o mais interessante é já procurar uma capinha de plástico para ela e colocar nessa capinha, senão ela vai rachar. As capas da CPAD, no final das contas, não são tudo aquilo, com exceção da cronológica de aplicação pessoal, que eu acho muito boa. A capa dela é muito boa, mas essa daqui é meio que emborrachada. Aqui abrindo, ó, folha de guarda, papel cartão grosso, branco. Aqui uma página para quem vai dar de presente, né? A presenteada por ocasião data. Aqui a primeira folha de rosto. Ela tem um tom meio que vinho nas letras, tá? Papel Bíblia normal, não é papel jornal. Aqui a segunda folha de rosto, Bíblia Sabedoria de Deus na Vida da Mulher. Elizabeth George, editora geral. Material adicional traduzido por Vasti Silva, primeira edição, Rio de Janeiro 2023, CPAD. Aqui a ficha catalográfica. Deixa eu levantar um pouquinho. Tá aí. Traduzida do original em espanhol, Bíblia de la Mujer conforme al Corazón de Dios, de 2016, editorial Porta-Voz, de, por incrível que pareça, Estados Unidos. Bem, ela foi publicada em espanhol para o público, né, que fala a língua espanhola lá nos Estados Unidos. Bíblia Sabedoria de Deus aqui, ok, CPAD 2023, 1776 páginas, as medidas 21 de comprimento por 13,7 de largura. Então, é isso. Ficha catalográfica. Agora a gente tem aqui o sumário. Um convite para ser uma mulher conforme o coração de Deus. Como usar a Bíblia Sabedoria de Deus na vida da mulher. O que é a Bíblia. SOS. Quando você precisa de ajuda. Prefácio à tradução de Almeida Revista e Corrigida, 4ª edição. Aí tem o Antigo Testamento, Novo Testamento. Plano para ler a Bíblia em um ano, plano para memorizar 250 versículos da Bíblia, como estudar a Bíblia, como dirigir um grupo de estudo bíblico e índice de leituras devocionais. Aqui, biografias bíblicas, mulheres, né? Até aqui. Então você tem a Eva, a Ada, Zilá, a esposa de Noé, as noras de Noé, Sara, Agar, a esposa de Ló. E aqui tem alguns homens também. Então Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué
e vai até Timóteo. Aqui embaixo a gente tem uma outra parte, lições para a mulher de hoje. Depois a gente vai dar uma pesquisada melhor aqui, tá? Aqui nós temos artigos e pérolas de sabedoria. Aqui é um sol, vida diária. Aí tem o sucesso, a disciplina, a sabedoria, sua agenda, sua aparência, seu apetite e vai. Aí tem vida familiar, aqui parece ser uma árvore, né? Um ramo, alguma coisa assim. Aqui embaixo nós temos vida espiritual, que aí tem um pombinho. Dentro do vida familiar, seus filhos, suas finanças, seu lar, seu matrimônio, seus pais e sogros, a mulher solteira. Dentro de vida espiritual, a Bíblia, o fruto do Espírito, a oração, suas provações, as promessas de Deus, seu crescimento espiritual, o pecado e princípios eternos da oração. Aqui um convite para ser uma mulher conforme o coração de Deus. Vou ler só esse trechinho, tá? A pérola de grande valor. Aos 28 anos eu não tinha motivos para não ser feliz. Com um esposo muito trabalhador que ganhava bem, não precisava trabalhar. Tinha 2 lindas filhas e vivíamos em uma casa dos sonhos no sul da Califórnia. O que mais poderia desejar? Porém, faltava-me algo. Buscava respostas nas religiões orientais em todo tipo de igreja do condado de Los Angeles. E havia muitas para escolher. Porém, um dia, quando minhas 2 pequenas filhas choravam histericamente e puxavam minhas pernas, levantei a minha voz ao céu dentro da minha cozinha. Tem que ter alguma coisa a mais nesta vida. Não passou muito tempo depois desta súplica para que o clamor do meu coração recebesse resposta. Encontrei o que buscava, ou melhor dizendo, Deus encontrou-me. Depois li a parábola da pérola de grande preço, a qual me ensinou o que se segue. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus 13, 45 e 46. Eu vou ler só até aqui, tá? Porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Aqui nós temos, como usar a Bíblia, sabedoria de Deus na vida da mulher. Bem, essa parte é aquela que a gente tem que ler com mais calma para a gente entender certinho o que de melhor a gente consegue extrair dessa parte de estudos dessa Bíblia, ok? Então, se apegue nessa parte para tirar melhor proveito desta Bíblia. Aí tem um questionamento, o que é a Bíblia? Aí tem o Antigo Testamento, livros históricos, livros poéticos, proféticos, aí o Novo Testamento nos históricos, nas epístolas. E é isso. Aí a gente tem aqui o SOS, quando você precisa de ajuda. Quando alguém aborrece, decepciona, fere. Quando você é imigrante, quando é difícil mostrar bondade ou compaixão, quando você está aborrecida, apaixonada. Então são respostas para algum momento que você estiver passando na tua vida, né? Casada com um não crente, casada e sem filhos, comprometida para casar-se, desempregada. Quando você precisa controlar a sua língua, de ajuda, de alegria, de ajuda. Salmos 121, 1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ver também Filipenses 4, 6 e 7 e Hebreus 4, 16. Então, vamos seguir. Quando você precisa de ajuda com a cobiça, a criação dos filhos, a humildade, o crescimento espiritual, seu apetite, seu trabalho, sua timidez, suas finanças e por aí vai. Quando você precisa de ajuda para confessar um pecado, deixar de criticar os demais, encontrar novos amigos, esquecer o passado. Quando você precisa de ajuda, quando você precisa de motivação para ajudar os outros, estar na igreja, orar. Quando você sofre a perda de um ente querido ou injustiça, quando você se sente ameaçada, cansada, confusa, deprimida, e vai numa sequência, né? Quando você tem dúvidas para lidar com a família extensiva, a menopausa,
a solidão, problemas no casamento. E termina aqui, ó. Aí prefácio, a tradução de Almeida Revista e Corrigida, a 4ª edição. Aí começamos aqui no Antigo Testamento. Bem, tem uma folha meio num tom de rosa, bem bonito. Aqui nós temos como se fosse uma introdução, né, ao livro de Gênesis. Tema: começos, autor Moisés, lugar Oriente Médio. Aí Deus começa a Bíblia, sua revelação escrita, com grandes acontecimentos como a criação do universo, a queda do homem no pecado, o dilúvio e a fundação da nação de Israel. No livro de Gênesis, Deus também nos apresenta aos indivíduos que farão parte do seu plano para redimir a raça humana. Aqueles a quem ele escolhe não são santos perfeitos. São às vezes muito imperfeitos em caráter e em atitudes. Gênesis relata suas mentiras, enganos, seu questionamento a Deus, seu orgulho excessivo. Apesar de tudo, o Senhor pode usá-los. Esta é uma das maiores mensagens do livro de Gênesis. O Deus que nos criou não terminou sua obra em nós. Dá-nos uma nova oportunidade e ajuda-nos a ser o tipo de pessoa que Ele deseja que sejamos. Aí nós temos aqui capítulo 1 e 2, a criação, capítulo 3 a 5, a queda e suas consequências, capítulo 6 a 11, o dilúvio e um novo princípio, capítulo 12 a 25, a história de Abraão, capítulos 24 a 28, a história de Isaac, capítulos 28 a 36, a história de Jacó, capítulos 37 a 50, a história de José. Aí onde encontrar? A história da criação, Gênesis 1 a 2:3. A primeira profecia sobre Jesus, Gênesis 3:15. O relato de Noé e a arca, Gênesis 6:1 a 8:22. Abraão leva seu filho Isaque ao sacrifício, Gênesis 22, de 1 a 14. José interpreta os sonhos de Faraó, Gênesis 41, de 1 a 36. Aqui a gente tem uma notinha, né? Deus é poderoso para transformar suas tragédias em vitórias. Aqui mais uma, direto ao seu coração. Da mesma maneira que ocorreu com Abraão, Jacó, José e outros em Gênesis, Deus pode fazer grandes coisas através de vasos frágeis, e isso inclui você. Por sua graça soberana, os seus erros e defeitos não lhe desclassificam para ser parte do seu grande plano. Aqui começa, né, a palavra em si. Eu vou ler o comecinho, tá, para que vocês tenham a ideia de como é essa versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma linguagem padrão da igreja brasileira, tá? Então, a grande maioria já conhece, mas de qualquer forma, vamos lá. Então, a princípio, ó, o livro está bem no cantinho da página para que seja fácil da gente encontrar. Então, Gênesis 1, Gênesis 2 está na outra página, que está aqui o capítulo 2. Aqui o número da página bem ao centro da página, tá? 4 e 5. Então, vamos ler o começo aqui. Bem, como eu falei, ela está em 2 tons, né? Então, ela tem a palavra em si em preto e as notinhas, tal, tá tudo num tom meio que vinho. Bem bonita. Então, vamos lá. Gênesis 1. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, é uma linguagem bem conhecida, mas não é uma linguagem tão fácil, tá? Mas nada impede a gente de estar lendo essa palavra. Aqui a gente tem, é um devocional, tá? Então ela é recheada todo dia de leitura. Vamos ver quanto. Capítulo 1, 2. Deixa eu ver, 3.
4, 5. Fica, né? Imagina, você tem que ler, na realidade, 6 capítulos para chegar no devocional do dia 2. Vamos ver. Aqui eu estou no capítulo 6. Aqui foi menos, ó. Aqui foram só 4 capítulos de distância para o terceiro devocional. Então, assim, o primeiro fica realmente um pouco mais extenso, né? Capítulo 1, 2, 3. Aí tem mais alguns quadros no meio, né? Adão, Eva, a primeira mulher, Abel, Ada, Zilá e aqui o segundo dia. Então fica bem distante um do outro. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada no devocional do dia 1º. O princípio de uma nova vida. Gênesis 1. O que o Estado da sua Bíblia diria sobre a sua condição espiritual? Ela traz uma capa gasta pelo uso diário? Nas suas páginas finas ficaram marcas das suas lágrimas de dor ou de alegria? Ou a sua Bíblia está guardada na estante coberta de poeira? Em um certo momento da minha vida, eu tive que tirar a poeira de uma Bíblia antiga a fim de salvar o meu casamento. Meu casamento ia de mal a pior e eu decidi ler o único livro religioso que pude encontrar em nossa casa, uma Bíblia. Muita Bíblia. Antes de terminar de ler aquela Bíblia, entreguei a Cristo a minha vida e o meu relacionamento com meu marido. Ao longo dos anos, passei pelo que chamo de as 3 etapas de leitura da Bíblia. A etapa do óleo de fígado de bacalhau, quando é usado como remédio. A etapa do trigo moído, quando é nutritivo, porém seco. E, finalmente, a etapa do pêssego com creme de leite, quando o consumimos com avidez e prazer. Limpe a poeira da sua Bíblia e comece a ler a partir do primeiro versículo de Gênesis e suas primeiras palavras. No princípio. A Bíblia tem as respostas que você está procurando e suas delícias te esperam. Deus, dá-me um apetite renovado pela tua verdade, pela tua sabedoria e pelo teu amor. Estou pronta para experimentar a cada dia o poder transformador da tua palavra. Que eu possa ler a Bíblia e que a tua palavra seja o meu sustento. Amém. Aí a gente tem aqui, ó, a Bíblia em 1 ano, Gênesis de 1 a 3, tá? Então, é legal isso daqui, né? Deixa eu ver se... não, é dentro... Vamos ver. É dentro de cada dia de devocional, aí você tem aqui, ó, a Bíblia em 1 ano. Então você leu de 1 a 3, aqui vai de 4 a 7, então 3 capítulos por dia, 4, 5, 6 e 7, 4 aqui 3, aí tem o próximo devocional, você vai direto na página e vai ter também a leitura que você tem que fazer para ficar dentro daquele 1 ano de leitura, bem interessante, tá? E vamos dar sequência daqui. Aqui, a oração. Razão número 1, por que não oramos? Mundanismo. O mundo nos afeta mais do que pensamos. Existe uma pressão constante sobre nós para que nos conformemos e vivamos como o mundo vive, no lugar de vivermos como Deus quer e com um coração consagrado a Ele. Então, tá aí. Aqui a gente tem o primeiro personagem, Adão. Apresento-lhe Adão. Adão foi o primeiro homem. Deus formou Adão do pó da terra e o colocou no jardim do Éden para que ocupasse e cuidasse dele. Deus também colocou árvores no jardim, entre as quais estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão que podia comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhe explicou que se comesse daquela árvore, morreria. Gênesis 2, 15 a 17. Adão e sua esposa Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore proibida. Entretanto, Deus foi resgatá-los e salvá-los. Explicou-lhes as consequências de suas ações e sacrificou animais para vesti-los e, assim, cobrir o seu pecado. O pecado de Adão e a sua desobediência a Deus passaram a toda a humanidade. Romanos 5,12. Mas Deus fala de um futuro glorioso, um Salvador que os ajudaria. Gênesis 3,15. Direto ao seu coração.
A vida de Adão nos permite vislumbrar o plano original de Deus para a humanidade. Uma relação perfeita com Ele e um ambiente perfeito de saúde e paz. Você hoje experimenta a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, o último Adão? Em 1 Coríntios 15:45. Se sim, então você vive uma perfeita relação com Deus que um dia se materializará de forma permanente no céu. Esse lugar perfeito onde todas as coisas voltarão a ser perfeitas. Aqui tem uns sublinhados como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Mais uma, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mão, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Tem mais uma notinha aqui com relação à vida familiar, seus filhos. Seja extremamente cuidadosa quanto às pessoas que pertencem ao mundo dos seus filhos. A Bíblia deixa bem claro os tipos de pessoas que devem estar ou não por perto dos nossos filhos. Deus quer proteger os seus filhos, como também todos os seus familiares, do perigo do mal, dos problemas e das terríveis consequências. Por isso, nos deu a sua palavra, a sua sabedoria, as suas instruções, a sua direção. Dando sequência, aí tem a primeira mulher, Eva, que daí, pelo que eu vi, quando se trata de mulher, aí o quadro de estudos é maior, tá vendo? Não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí já tem Abel, Ada. Vamos para o meio da Bíblia? Vamos dar uma lida num salmo? Aqui. Salmo 23. Um salmo curtinho. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui. E a Bíblia vai desse jeito até o final, creio eu. Vamos ver se entre os testamentos a gente tem alguma coisa. Aqui começa o livro de Mateus com a introdução. Novo Testamento. Não tem nada, tá vendo? Ó, terminou Malaquias. Já começa aqui o Novo Testamento. E no final dela, vamos ver o que a gente tem. Aqui já é o devocional de número 362. 364. e 365. O último devocional. Aqui tem um quadro com relação às suas provações, dentro de vida espiritual, né? Lições em Apocalipse para a mulher de hoje. Todas as pessoas e tudo o que acontece estão sob o governo de Deus. Isso deve dar-lhe confiança no futuro. Ao final, prevalecerão a justiça e a retidão. Isso deve encorajá-la em cada dia da sua vida. Como cristã, algum dia você conhecerá a perfeição e a glória no céu. Isso deve dar-te esperança para a eternidade. Deus merece adoração a todo momento. Isso deve motivar você a adorá-lo, agora mesmo. Então, deixa eu só ter certeza de uma coisa. No final de cada livro, então,
Tem, aí tá vendo? Ó. Final de 1 João, lições em 1 João para a mulher de hoje. 2 João, lições em 2 João para a mulher de hoje. 3 João, mesma coisa. Lições em 3 João para a mulher de hoje. Judas, mesma coisa. Então, no final de cada livro, vai ter esse lições para a mulher, né? Então, ó, ela é uma Bíblia devocional, tá? Ela é devocional. Bíblia Sabedoria de Deus na Vida da Mulher. Elizabeth George. Aqui chegamos ao final. Tem uma parte com plano de leitura. Aqui na sequência, né? Plano para ler a Bíblia em um ano. Aí é a mesma coisa que tá lá naquele começo que eu mostrei, tá vendo? Ó? Gênesis 1 a 3, Gênesis 4 a 7, e ele vai te dando uma sequência para você ler em um ano. Plano para memorizar 250 versículos da Bíblia. Aí tem semana 1, semana 2. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. São os principais versículos, né? Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Se você for analisar esses versículos, deixa eu ver aqui, ó. Eu já tinha lido eles, são aqueles que estão sublinhados. Vamos ter certeza disso? Agora eu estou entendendo o porquê de estar sublinhado. Aqui. É o que está lá. Ó. E disse o Senhor Deus não é bom. E disse o Senhor Deus não é bom. Portanto deixará o varão. É exatamente isso, tá vendo? Então o que está aqui é o que a gente vai encontrando de forma sublinhada aqui dentro do texto. Vamos ver mais uma coisa. Ah, ela tem um fitilho, tá? Tava esquecendo de falar, ó. Um fitilho vinho. Vamos ver se a gente tem destaque nas palavras de Jesus. Não, não tem destaque. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então as palavras de Jesus estão normais, sem destaque. Dando sequência. Então, tudo que está sublinhado lá dentro da palavra está aqui. Ó. Opa. Como estudar a Bíblia? Uma das buscas mais nobres que uma filha de Deus pode empreender é chegar a conhecer a Deus e entender melhor sobre Ele. A melhor forma de conseguir isto é olhar atentamente o livro que Ele mesmo é o autor, a Bíblia, que comunica quem Ele é e seu plano para a humanidade. Sabemos que existem diversas maneiras de estudar a Bíblia. Uma das técnicas mais fáceis e eficazes para ler e compreender a palavra de Deus segue 3 passos bem simples. Primeira, observação. O que diz o texto? Segunda, interpretação. O que significa o texto? Terceira, aplicação. O que farei a respeito do que o texto diz e significa? Ok? Então aqui é interessante ler tudo isso para realmente compreender como estudar a Bíblia de uma forma melhor, né? Para que consiga realmente compreendê-la. Aqui, como dirigir um grupo de estudo bíblico. Índice de leituras devocionais. São todos, né? Vai ter as 365 aqui. Tá vendo? Mas é aquilo. De repente você chega e fala assim, essa 264 aqui, Deus é fiel, na página 1180. Vamos lá ler. 1100.
1180, aqui. Deus é fiel, Naum 1:3. A fidelidade é parte indispensável de toda relação saudável. Pode-se confiar em tudo o que faz e em tudo que uma pessoa fiel diz. Você é esse tipo de pessoa para com as suas amizades e com a sua família? Você tem a bênção de contar com pessoas fiéis em sua vida? Não importa qual seja a sua situação, você sempre poderá recorrer a Deus com a segurança de que Ele protege, ouve e cuida de você. E há notícias ainda mais maravilhosas. Deus sempre é fiel, mesmo quando você peca. A Bíblia diz que se você é fiel para confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar-lhe de toda a injustiça. 1 João 1:9. Lemos nas Escrituras que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Naum 1:3 e cheio de compaixão e piedoso, Salmos 86:15. Deus é imutável, Ele nunca muda. Aproxime-se dele em cada necessidade e você experimentará a paz da sua fidelidade. Deus, tua presença é o meu refúgio. Obrigada porque quando clamo a ti, sei que me ouves. Quando te confesso os meus pecados e minhas debilidades, o teu amor por mim continua sendo forte, nunca muda. Este amor verdadeiro me mostra o caminho da fidelidade. Amém. E é isso, gente. Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de como vem a ser essa Bíblia, tá? É uma Bíblia realmente de sabedoria, tá? Ela traz um conteúdo rico de devocionais, de pequenos estudos de personagens e coisas desse tipo, tá? Uma Bíblia bem bonita, tamanho de fonte de pequeno para médio, tá? A impressão não é tão forte, o papel é um papel Bíblia, como eu falei, tá? Fininho, mas é um papel Bíblia, não é ruim. Tem fitilho, é bem encadernada, tá? A única coisa, essa capa é interessante comprar uma capinha de plástico para colocar por cima, porque senão eu acredito que ela vai rachar, tá? E é isso, gente. Acho que a princípio já deu para vocês terem uma ideia, ok? Mas é uma boa Bíblia e tá muito barata no Mercado Livre, tá? Eu não sei se a loja vai ter dela ainda, mas parece que ela tá R$104 numa loja específica no Mercado Livre. Aí é interessante, quem se interessar, procurar no Mercado Livre pelo título e vai aparecer ela lá, ok? Parece que ela tem uma outra capa num tom rosa, tá? E essa vinho aqui eu achei mais bonita, ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.